RDC 80, de 2006 em áudio. Fracionamento de medicamentos em farmácias e drogarias. Capítulo 1. Das disposições iniciais. As farmácias e drogarias poderão fracionar medicamentos, a partir de embalagens especialmente desenvolvidas para essa finalidade, de modo que possam ser dispensados em quantidades individualizadas, para atender às necessidades terapêuticas dos consumidores e usuários desses produtos, desde que garantidas as características asseguradas no produto original, registrado e observadas as condições técnicas e operacionais estabelecidas nesta resolução. Parágrafo único. O fracionamento de que trata esta resolução não se aplica aos medicamentos sujeitos ao controle especial. Capítulo 3. Das responsabilidades. Toda farmácia e drogaria terá obrigatoriamente a assistência de farmacêutico responsável, ou de seu substituto, inscritos no Conselho Regional de Farmácia, durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, na forma da lei. A farmácia e a drogaria devem identificar o farmacêutico, de modo que o consumidor e usuário de medicamentos possa distingui-lo dos demais funcionários e profissionais do estabelecimento. O fracionamento é responsabilidade do farmacêutico. O farmacêutico deve exercer assistência farmacêutica e notificar as suspeitas de reações adversas ou quaisquer problemas relacionados ao medicamento ou tratamento medicamentoso à Vigilância Sanitária Municipal, Estadual ou à Anvisa, por meio de formulário destinado a esse fim, conforme especificado no anexo 1 desta resolução. As empresas titulares de registro, fabricantes ou importadoras, têm a responsabilidade de garantir e zelar pela manutenção da qualidade, segurança e eficácia dos produtos objeto desta resolução, em todas as etapas do processo, até o consumidor final, a fim de evitar riscos e efeitos nocivos à saúde. Parágrafo único. A responsabilidade solidária de zelar pela qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, bem como pelo seu uso racional, inclui as farmácias, drogarias e os demais agentes que atuam desde a produção até o consumo do produto. Capítulo 4. Da prescrição. A apresentação da prescrição é condição essencial para o fracionamento. A condição de que trata o caput deste artigo não se aplica aos medicamentos isentos de prescrição. Os medicamentos isentos de prescrição poderão ser fracionados e dispensados, em quantidade que atenda às necessidades terapêuticas do consumidor e usuário de medicamentos, sob orientação e responsabilidade do farmacêutico. A avaliação da prescrição deve observar os seguintes itens: 1. Legibilidade e ausência de rasuras e emendas. Identificação do prescritor, com o número de registro, no respectivo conselho profissional, endereço completo do seu consultório, ou da instituição de saúde a que pertence. Nome do paciente. Nome comercial do medicamento, quando não se tratar de genérico, isentos de registro, homeopáticos isentos de registro, e imunoterápicos. Denominação Comum Brasileira, DCB, ou, na sua falta, Denominação Comum Internacional, DCI, em letras minúsculas, ou nomenclatura botânica, gênero e espécie, no caso de fitoterápicos. Concentração, forma farmacêutica, quantidades e respectivas unidades e posologia, com a duração do tratamento. Modo de usar, local e data de emissão, e assinatura e carimbo do prescritor. Parágrafo único. Caso a prescrição esteja de acordo com a DCB, ou na sua falta, com a DCI, e não haja manifestação do profissional prescritor, pela manipulação do medicamento, a farmácia deve dispensar o medicamento industrializado. Capítulo 5. Do fracionamento. O procedimento de fracionamento de medicamentos de que trata esta resolução é privativo de farmácias e drogarias devidamente regularizadas, junto aos órgãos de vigilância sanitária competentes, segundo a legislação vigente. O fracionamento deve ser realizado sob a supervisão e responsabilidade do farmacêutico, tecnicamente responsável pelo estabelecimento, observando-se as boas práticas para fracionamento de medicamentos, conforme estabelecido no anexo 1 desta resolução. O fracionamento e a dispensação devem ser realizados no mesmo estabelecimento.
É vedada a captação de prescrições, oriundas de qualquer outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa. No caso de empresas com filiais, o fracionamento deve ser executado em cada estabelecimento. O fracionamento dos medicamentos deve ser efetuado na área destinada ao fracionamento, de acordo com as boas práticas para fracionamento de medicamentos, estabelecidas no anexo 1 desta resolução. Parágrafo único. É proibido manter substâncias, produtos, equipamentos ou utensílios, na área de fracionamento, que possam violar, alterar, adulterar ou avariar os medicamentos a serem fracionados. O fracionamento somente será efetuado após a apresentação da prescrição, pelo consumidor e usuário de medicamentos, na quantidade exata de unidades farmacotécnicas prescritas, seguido da dispensação imediata do medicamento, sendo vedado realizá-lo previamente. Parágrafo único. Os medicamentos isentos de prescrição, destinados ao fracionamento, somente serão fracionados, no momento da dispensação, sendo vedada a exposição direta desses produtos aos consumidores e usuários de medicamentos. Apenas pode ser fracionada a apresentação do medicamento, a partir de sua embalagem original para fracionáveis, para possibilitar um atendimento exato da prescrição ou das necessidades terapêuticas dos consumidores e usuários de medicamentos, no caso dos medicamentos isentos de prescrição, mediante dispensação de bisnaga monodose, frasco ampola, seringa preenchida, flaconete, sachê, envelope, blister, strip, que contenha comprimidos, cápsulas, óvulos vaginais, drágeas, adesivos transdérmicos ou supositórios, sem rompimento da embalagem primária. Parágrafo único. É proibido fracionar as apresentações ou formas farmacêuticas não identificadas no caput deste artigo. Após o fracionamento, a embalagem primária fracionada deve ser acondicionada na embalagem secundária para fracionados, adequada à manutenção de suas características específicas, na qual deve conter rótulo referente ao medicamento fracionado. Parágrafo único. A embalagem primária fracionável e a embalagem primária fracionada remanescentes devem permanecer acondicionadas em sua embalagem original para fracionáveis. Cada embalagem secundária para fracionados deve acondicionar apenas um item da prescrição e conter uma bula do respectivo medicamento. É vedado dispensar medicamentos diferentes para cada item da prescrição, ainda que do mesmo princípio ativo e fabricante. É responsabilidade do titular do respectivo registro do medicamento disponibilizar ao estabelecimento farmacêutico a quantidade de bulas suficientes para atender às necessidades do consumidor e usuário de medicamentos, nos termos desta resolução. O estabelecimento farmacêutico é responsável por disponibilizar a bula ao consumidor e usuário do medicamento, de modo a lhe assegurar o acesso à informação adequada, independente das orientações e recomendações inerentes à atenção farmacêutica. Capítulo 6. Da dispensação. É vedada a substituição de medicamentos fracionáveis por medicamentos manipulados. A prescrição deve ser restituída ao consumidor e usuário de medicamentos, devidamente carimbada em cada item dispensado e assinada pelo farmacêutico. Parágrafo único. O carimbo, indicativo da dispensação, deve conter 1. Data da dispensação. Nome do farmacêutico, responsável pelo fracionamento, e sua respectiva inscrição no Conselho Regional de Farmácia. Razão social, da farmácia ou drogaria. A farmácia e a drogaria devem manter registro de todas as operações relacionadas com a dispensação de medicamentos, na forma fracionada, de modo a garantir o rastreamento do produto, contendo no mínimo as seguintes informações: data da dispensação, nome completo e endereço do consumidor e usuário do medicamento, medicamento, posologia e quantidade prescritos, de acordo com o sistema de pesos e medidas oficiais. Nome do titular do registro do medicamento. Número do registro, no órgão competente, da vigilância sanitária, contendo os 13 dígitos, números dos lotes, data de validade e data de fabricação, do medicamento a ser dispensado, na forma fracionada. Data da prescrição.
nome do prescritor e número de inscrição no respectivo conselho profissional. A forma de escrituração de todas as operações relacionadas com o fracionamento de medicamentos ficará a critério do próprio estabelecimento, podendo ser manual ou eletrônica, observando-se a ordem cronológica das operações. Os registros deverão ser legíveis, sem rasuras ou emendas, devendo ser mantidos atualizados e permanecer à disposição das autoridades sanitárias, por um período de 5 anos. O registro das informações indicadas neste artigo, relacionadas com a prescrição, não se aplicam aos medicamentos isentos de prescrição. Chegamos ao final deste vídeo. Obrigada e até mais.